Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trilha Espírita. Sejam muito bem-vindos a este momento tão especial de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje daremos sequência ao capítulo 21, item 6, Não acreditei em todos os espíritos. Já peço de antemão a todos vocês que possam colocar, se porventura ficar alguma dúvida, que possam colocar aí, mandar uma mensagem falando das suas dúvidas, ou se tiver algum comentário que possa também colaborar para o esclarecimento, para o nosso estudo, que possam assim fazer. Então, o item 6 nos diz assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Esse texto é de São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. E aí no item 7, ele diz assim: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Continua o item 7 dizendo que o Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que na terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas do Cristo, por Maria, Mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável.
São João adverte contra eles quando nos diz, no início deste capítulo, desse subtítulo: meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se, portanto, os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Esse é o texto do Evangelho, então, itens 6 e 7. Muito bem, então a gente observou pela leitura que muitas pessoas contrárias ao Espiritismo acreditam que ele acaba multiplicando o número de falsos profetas, né? E que ele mesmo é uma espécie de sedução perniciosa e algo contrário aos preceitos de Jesus e da religião. O Espiritismo se enquadra, por acaso, na categoria dos inimigos de Deus? Nós poderíamos nos perguntar isso, né? Especialmente a nós que estamos estudando. É óbvio que não, né? Então, observando a sua finalidade, logo se percebe que o Espiritismo não busca seduzir e fascinar ninguém. Seu foco sempre foi e será esclarecer as possibilidades naturais dos fatos espirituais. E a partir desta constatação, propor uma interpretação dos problemas espirituais mais condizentes com a realidade das leis que regem estes mesmos fatos. O Espiritismo aborda com rigor e método os chamados prodígios e milagres, bem como tudo o que concerne a ação do Espírito na matéria. O Espiritismo retira o véu do mistério e do sobrenatural e ressalta a naturalidade desses acontecimentos. Como li, né, no próprio Evangelho: não peçais ao Espiritismo milagre nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Então não temos esse incentivo que algumas pessoas contrárias dizem, que o Espiritismo facilitaria. Não, é muito pelo contrário. Nós buscamos sempre o estudo, o raciocínio. O Espiritismo busca combater, na verdade, esses falsos profetas. E ainda, como eu li agora há pouco, de uma maneira até mais efetiva, quando nos fala dos falsos profetas na erraticidade. Portanto, se a incompreensão e o mistério acabavam se tornando meio de sedução e fascínio nas mãos dos falsos profetas, o Espiritismo combate precisamente nas suas bases esse domínio falacioso que os mistificadores exercem sobre a grande massa dos crentes. Ele impulsiona o avanço da credulidade irrefletida e pueril para a credulidade esclarecida e criteriosa. Demonstra-nos que aquilo que se chama de sobrenatural é ainda um aspecto do mundo natural. Ele não se opõe à religião, mas amplia o círculo de compreensão racional dos seus fatos. E, na verdade, destrói o reducionismo empiricista, materialista e cientificista que sustentam a visão de mundo onde se exclui a imanência do elemento espiritual na ordem do real. Então nós vamos observar que tudo aquilo que é colocado como sobrenatural, como prodígios, na verdade, dentro do Espiritismo não há nada disso, porque nós encaramos os fatos dentro da maior naturalidade, buscando estudá-los através
da doutrina espírita através das obras, através de tantas pesquisas que o nosso codificador Allan Kardec fez. Então, o Espiritismo ele vem ampliando o círculo dos fatos naturais até a ação do Espírito na matéria. Destaca que eles são ordinários e que são o único crédito que podemos utilizar para distinguir um verdadeiro profeta. Os que são instrumento desses fatos espirituais não devem ser idolatrados e referenciados. Então, os médiuns, a quase totalidade, com algumas exceções dos médiuns, são apenas trabalhadores necessitados da misericórdia divina, que assumem o dever de repararem as suas faltas através do trabalho mediúnico. Porém, como ainda estão sob o assédio de suas próprias imperfeições, muitos se transviam novamente do caminho do bom, do bem, do bom caminho, e tentam seduzir, fascinar e até mesmo mistificar as pessoas. É o servo comum que tenta tomar à força os postos de liderança. Eis também o que é um falso profeta. Então, o Espiritismo, na verdade, combate em suas causas a ação dos inimigos de Deus, retirando o véu do mistério, demonstrando e destacando que os médiuns são tão imperfeitos quanto qualquer dos homens e que não devem ser reverenciados, pois os prodígios não os elevam instantaneamente à categoria de seres perfeitos e nem de missionários divinos. Então, isso tudo nos leva a compreender que realmente a doutrina espírita nos esclarece com relação a tudo isso. E ainda mais, vai além, conforme eu li no Evangelho, pois constata, o Espiritismo constata a existência dos falsos profetas na erraticidade, que são a alma dos homens que viveram na Terra e que utilizam-se o nome de pessoas veneráveis, ainda para seduzir e fascinar os desprevenidos. Então, li no Evangelho assim: o número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo e mesmo por Deus, é considerável. Então vejamos quantos espíritos na erraticidade estão aí tentando enganar, tentando atrapalhar, de certa forma, a obra divina. Então, desse modo, o Espiritismo se opõe às principais formas de fascinação e engodo espirituais, seja por parte dos homens ou seja por parte direta dos espíritos. O critério de reconhecimento é todo de natureza moral, como limos, pois a verdadeira luz que emana das virtudes não pode ser imitada, mas apenas emanar dos corações abnegados e devotados. Então, como eu li também no Evangelho, o Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. Então, meus caros, que como nos disse São João, na primeira epístola, no capítulo 4, que inicia o item 6, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. E finalizo lembrando essa última colocação aqui, onde nos diz, a fala do Cristo, quando ele nos diz que reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Que Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira.